Curioso em saber quais são as faculdades mais escolhidas pelos ilustradores? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou dizer quais são as 4 mais escolhidas. E vou te dizer uma coisa, a primeira e a última me surpreenderam. Continuando o nosso assunto da nossa série sobre faculdades, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre quais são as escolhas mais comuns feitas pelos ilustradores brasileiros. No caso, a gente vai falar das 4 primeiras faculdades mais escolhidas. Antes de apresentar quais são essas 4 faculdades, eu preciso dizer também da onde surgiu, da onde saiu esses dados que eu estou falando aqui. Eu não estou falando aleatoriamente. Então, assim, alguns vídeos atrás eu já me apresentei e disse que eu estava fazendo doutorado, Quer dizer, ainda estou fazendo doutorado. Se Deus quiser, ele termina ainda esse ano. Mas, assim, estou fazendo doutorado e parte das coisas que eu estou falando aqui traz um pouquinho das pesquisas que eu fiz para esse doutorado. Então, nesse doutorado, eu estou pesquisando sobre a formação acadêmica do ilustrador no Brasil. Então, eu tive que entrar em tudo quanto é tipo de grupo de Facebook, de Yahoo, vários grupos de redes sociais, para poder ter um leque bem amplo desses ilustradores no Brasil inteiro. E assim, eu fiz um questionário com esses ilustradores a fim de entender mais sobre como é o dia a dia deles, como foi, se está estudando, se não está estudando, o que acha do mercado de trabalho, qual graduação escolheu. Então, assim, ao longo de vários vídeos que possivelmente eu farei pelo canal, eu vou falar muito dessa pesquisa. A princípio, eu ainda não vou poder mostrar, porque a tese ainda está em desenvolvimento, mas aos pouquinhos, assim, eu posso ir apresentando uma coisa ou outra. E aí, nesse vídeo aqui, para falar quais são as opções mais escolhidas, então, tudo que eu falo aqui está embasado nessa pesquisa para o doutorado. Então, assim, quais são as opções mais escolhidas por esses ilustradores? Uma coisa foi o que a Mônica achou que ia sair de resultado e outra coisa foi o que realmente saiu de resultado. E olha que eu fiz essa pesquisa 2 vezes. Eu comecei, acho que participo, sei lá, de uns 700 grupos de Facebook, grupos de ilustração, de ilustrador, então tudo que envolve o tema ilustração, eu participo lá no meu Facebook. E também participo de grupos, no Yahoo Grupos, etc. Então, assim, eu fiz uma primeira pesquisa, mas eu senti necessidade de mudar algumas perguntas. Então, assim, já tinha feito a pesquisa, já tinha tabulado essa pesquisa, tinha aquele determinado resultado, tinha lá a primeira opção, a segunda opção de faculdade, a terceira opção de faculdade, a quarta opção de faculdade, a quinta, sexta e as últimas que não tinha muita quantidade, assim, eu coloquei outras. E aí, fiz essa pesquisa, mas senti uma necessidade de fazer outras perguntas. Então, fiz um segundo questionário, já colocando essas questões que eu achava que estavam faltando no primeiro. E aí eu fiz esse segundo questionário e mandei de novo em todos os grupos e fui tabulando essas informações. E, por incrível que pareça, apesar do número, da porcentagem não ter saído muito parecido, mas em colocação, o que estava em primeiro continua em primeiro, o que estava em segundo continua em segundo, o que estava em terceiro continua em terceiro e o que estava por último, quer dizer, por último não, mas em quarto, continua em quarto. E assim, isso foi bem surpreendente, porque assim, por mais que eu fizesse de novo, estava lá a mesma coisa, mesmas opções, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E assim, o que mais me chamou a atenção foi o que eu imaginava como primeiro, não foi primeiro, foi segundo. O que eu imaginava como segundo, não foi segundo, foi o primeiro. O quarto, eu não fazia a mínima ideia do que iria aparecer. Quando eu olhei assim, eu falei assim, ué, essa opção aqui. Mas antes de apresentar quais são essas opções, o que eu preciso dizer é que, assim, por mais que no Brasil a gente não tenha uma faculdade de ilustração, sim, as pessoas fazem graduação, independente se há uma coisa mais específica para essa área da ilustração. Então, como eu falei no vídeo anterior sobre a necessidade de fazer ou não fazer uma faculdade, então, assim, sim, a maioria das pessoas, apesar de serem ilustradores e apesar de não existir uma faculdade específica, sim, elas fazem uma faculdade. Se você está entrando nessa carreira de ilustração agora,
saiba que seus concorrentes vão ter uma graduação. Vamos lá, quais são as faculdades mais escolhidas pelos ilustradores? Então, temos que relembrar que uma coisa era Mônica antes da pesquisa, outra coisa era Mônica depois da pesquisa. Antes da pesquisa, Mônica achava que a faculdade que fosse mais escolhida, logicamente, ia ser Belas Artes. E quem acha que quem quer ser ilustrador optou por Belas Artes, errou. E errou feio, né? Eu achei que ia ser Belas Artes, mas a faculdade mais escolhida pelos ilustradores, na verdade, foi Design. E antes de dizer, se é bom, se é ruim, eu vou deixar isso para o vídeo da próxima semana. Mas saiba que a maioria dos ilustradores que está oferecendo trabalho por aí, ele tem formação em design. Em termos de porcentagem, quase 50% dos ilustradores que têm graduação têm a formação em design. Depois, em segundo lugar, está Belas Artes. Então, eu achei que Belas Artes fosse o primeiro lugar. E no caso, não. Belas Artes ficou em segundo lugar. E Belas Artes, em termos de porcentagem, se aqui ficou quase 50%, aqui mal chegou a 25%. Então, assim, é uma diferença muito grande entre design e entre Belas Artes. Depois, em terceiro lugar, a gente vai ter as áreas de comunicação, jornalismo, etc. Então, nessa parte de comunicação, dá para perceber coisas interessantes também. Por quê? Na parte de comunicação, a gente vai estar, esse ilustrador ele vai estar no ambiente de criação e isso pode trazer uma certa facilidade em termos de trabalho, conseguir trabalho, conseguir freelas. E por último, a gente vai ter aqui, pasmem, porque eu fiquei muito pasmado, a gente vai ter aqui ciências biológicas, Aí você se pergunta, como assim? Ciências biológicas? Em quarto lugar, a gente vai ter as ciências biológicas. Mas, se a gente analisar direitinho, dá para perceber o porquê. Primeiro que em ciências biológicas, quem opta esse tipo de curso são pessoas que gostam de ilustração botânica e ilustração científica. Então, para esses dois campos da ilustração, às vezes é mais interessante fazer a própria faculdade de biologia, por exemplo, porque você vai ver como é a planta através de um microscópio e isso vai facilitar a ilustração dessa planta que está sendo vista. Então, essas foram as 4 faculdades mais escolhidas. Primeiro lugar, design. Segundo lugar, Belas Artes. Terceiro lugar, comunicação. E quarto lugar, ciências biológicas. Nos próximos vídeos, eu vou pegar essas 2 primeiras opções e a gente vai olhar para essas 2 áreas e ver de que forma o design ele vai ajudar na sua ilustração e de que forma as Belas Artes vai ajudar na sua ilustração. Então, eu espero que esses videozinhos sobre essa série de faculdades ajudem vocês, caso vocês estejam nessa questão de fazer ou não fazer faculdade, que faculdade vai fazer para ajudar nessa ilustração, ou caso queira fazer uma segunda faculdade, que vocês podem escolher. Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail, ilustraqui@gmail.com. Aqui tem nossas redes sociais. Se você quiser, você pode curtir aqui embaixo, pode compartilhar, pode se inscrever no canal e, sei lá, de repente tem alguém que você conheça que está nessa fase de querer ter uma graduação, de escolher uma graduação e quer ser ilustrador, não sabe que graduação faz, compartilha aí com ele que eu acho que vai ser bem útil. Então a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai ver sobre quais contribuições que o design vai dar para essa ilustração.